Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Amém? Você deve saber que são atributos do Senhor, fidelidade, veracidade. Os teólogos vão classificar os atributos de Deus em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Alguns vão chamar os comunicáveis de atributos morais. Os incomunicáveis são os atributos que Deus não compartilha com a humanidade, ou seja, são virtudes que estão presentes apenas no ser de Deus. E os atributos comunicáveis são aqueles que Deus, em certo sentido e com um certo limite, comunica com a humanidade, ou seja, são atributos que podem ser percebidos no homem, na mulher, de maneira parcial e imperfeita. Quando nós colocamos, por exemplo, a fidelidade, observamos a fidelidade, a veracidade, nós concluímos que são atributos comunicáveis, porque quem é fiel aqui? Dá um aleluia. Tem gente fiel aqui? Porque Deus compartilha, é possível o homem ser fiel. Quem é verdadeiro aqui? Nada de gente falsa aqui, né, Bispo Samuel? Graças a Deus. Você é verdadeiro, você é íntegro, porque você recebe essa condição de Deus, essa capacidade de Deus para ser fiel e para ser verdadeiro. Alguns teólogos vão divergir em relação à fidelidade e veracidade. Alguns vão colocar como sendo sinônimos, outros vão diferenciar fidelidade e veracidade, mas sempre colocando como sendo atributos relacionados, interligados, um depende do outro. Por exemplo, tem um teólogo do qual eu gosto muito, o Samuel conhece bem, Millard Erickson. Ele vai dizer que existem alguns atributos que dizem respeito à verdade de Deus. E ele vai resumir ou vai nominar esse conjunto de atributos com o termo integridade. Então, para Erickson, existe um termo integridade que resume os atributos relacionados à verdade de Deus. Quais são esses atributos relacionados à verdade de Deus que estão dentro dessa integridade do ser divino? Ele vai dizer genuidade, que significa que Deus é verdadeiro, veracidade, que significa que Deus diz só a verdade, e fidelidade, que significa que Deus se prova verdadeiro. Então, veracidade, fidelidade, genuidade tem a ver com o fato de Deus ser verdadeiro, a verdade de Deus. E nesse texto aqui que nós lemos, esse texto ele geralmente é mal interpretado por muita gente. Talvez não aqui, eu tenho certeza, vocês estão teólogos, mas é bem provável que vocês já tenham escutado interpretações equivocadas, até na internet, no YouTube, né, ou em outro lugar, sobre esse texto, porque se somos infiéis, ele permanece fiel, ou seja, Paulo está afirmando que Deus é fiel, amém? Deus é fiel, a fidelidade está sendo afirmada aqui, porque a fidelidade e a veracidade de Deus é uma doutrina da Escritura. A Escritura afirma que Deus é fiel e Deus é verdadeiro. E essa afirmativa de que Deus é fiel aqui, amém, estamos de acordo. Mas o texto está dizendo se somos infiéis, ou seja, o ser humano pode ser infiel. Ele está dizendo que o ser humano pode ser infiel, nós podemos ser infiéis, mas Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. E qual é o equívoco de interpretação aqui? Que alguns vão entender que Deus é fiel a nós. Esse é um problema, Bispo. Deus é fiel a mim. Deus é fiel ao pastor. Deus é fiel à igreja. E aqui é um equívoco, porque Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua própria natureza, ao seu próprio caráter. E Deus não tem compromisso com ninguém além dele mesmo. E com Cristo, é óbvio, né? O compromisso dele com Cristo, com a nova aliança. Mas tudo isso está embasado no seu próprio caráter. Então, quando eu digo assim, eu posso ser infiel, que Deus continua fiel a mim, está equivocado.
esse pensamento. Está equivocado. Porque Deus não vai honrar ou aprovar alguém infiel. E quando você olha o contexto aqui, do que Paulo está dizendo a Timóteo, você vai perceber. Fiel é esta palavra. Se morremos com ele, viveremos com ele. Por quê? Fala assim comigo, porque ele é fiel. Se perseverarmos, reinaremos com ele. Fala assim comigo, porque ele é fiel. Se o negarmos, ele também nos negará. Fala assim, porque ele é fiel. Se somos fiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu posso ser infiel, mas Deus, aqui tem o atributo da imutabilidade também, o caráter de Deus não se altera, ele continua fiel, e por ele ser fiel, sempre fiel, ele não pode fazer vista grossa para a minha infidelidade. Em outras palavras, Deus não dá jeitinho brasileiro. Se eu negar, ele vai me negar. Se eu for infiel, por ele ser fiel, ele vai tratar comigo. Eu vou experimentar dos seus juízos. Eu vou experimentar da consequência do meu pecado. Porque ele é fiel. Ele é fiel quando salva o arrependido, quando salva aquele que nasceu de novo, e é fiel quando lança o ímpio no inferno. Ele é fiel. Então, essa fidelidade tem a ver com o seu caráter. Deuteronômio 32:4 diz que Deus é fidelidade. Então, nós podemos expressar fidelidade, mas Deus faz parte do ser de Deus, e isso não pode ser alterado independentemente do que façamos, falemos, do que nós venhamos querer. Deus é assim. E se eu for infiel, ele vai permanecer fiel, e aquilo que eu, às vezes, posso ter escutado aí como algo positivo, né, Samuel? Bom, se eu sou infiel, ele é fiel, então vai cumprir a promessa. Ele vai, fazer o que eu quero, ele vai relevar, ele vai entender o meu problema. Na verdade, esse texto não tem nada de favorável a nós nesse sentido. Porque o texto está dizendo que se eu for infiel, eu vou ter que responder a um Deus fiel. É isso que o texto está querendo dizer. Então, amém? Vocês não precisavam desse esclarecimento, né? Mas eu acho interessante isso. Você entender que a fidelidade de Deus, essa fidelidade é ao seu próprio caráter e não a nós necessariamente. E aí eu quero trabalhar com vocês aqui alguns aspectos dessa fidelidade e dessa veracidade. Amém? E aí eu vou não só ficar preso a esse texto aqui, vou citar outros. Eu quero trabalhar esses aspectos. O primeiro aspecto que eu quero trabalhar com você, dentro do atributo fidelidade, dentro do atributo veracidade. Claro, o primeiro é óbvio. Deus é verdadeiro. Amém? Isso é a primeira coisa. E se eu digo que Deus é verdadeiro, eu, claro, estou me referindo ao que está escrito aqui. João 17:3. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Então, Ele é o único Deus verdadeiro, e aqui nós temos uma afirmativa que vai então derrubar todos os ídolos por terra. Ou seja, se Ele é o único Deus verdadeiro, todos os deuses, entre aspas, que possam ser cultuados, que possam ser invocados, são impostores, são falsos. Só Ele, esses atributos que vocês têm visto aqui nesse projeto que o bispo Samuel colocou para a igreja, só Ele possui esses atributos. Nenhum Deus com D minúsculo possui esses atributos, porque o nosso Deus é o único verdadeiro. Isaías vai dizer que todos os ídolos vão perecer na terra e debaixo do céu, mas o nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro, ele permanece para sempre. Amém? Então, por ele ser o único Deus verdadeiro, eu devo obediência a Ele. Ele é o único digno de adoração, de louvor. A Ele pertencem a honra e a glória. E eu não posso de maneira alguma colocar ninguém e nada no lugar que é devido
a Ele, porque Ele é o único Deus. E aí a gente, claro, falando de ídolo aqui, a gente vai lembrar de certas religiões, uma certa religião, né, que trabalha com as esculturas, com as imagens. E normalmente quando a gente pensa de ídolo, sobre ídolo, a gente se limita a isso, né? Ah, mas eu não sou da tal religião. Ah, mas eu não adoro imagem. Ah, mas eu não acendo vela. Mas ter ídolo vai muito além disso. Qual que é o primeiro e o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as vezes que eu quebro esse mandamento, eu de alguma forma estou constituindo algum ídolo para a minha vida. Então, se eu dou mais importância ao marido do que a Deus, o marido é um ídolo. Se eu dou mais importância ao lazer, lazer é pecado? Não. Mas se eu dou mais importância ao lazer do que a igreja, que é o corpo de Cristo, não é? Não tem como você separar Deus da igreja, irmão. Não tem como falar que ama a Deus e ficar em casa e não vir para a igreja. Porque como é que você separa Deus do corpo? Jesus do corpo? Não é? A gente tem que estar aqui. Então, todas as vezes que a gente coloca algo na frente de Deus, aí tem um ídolo. Alguém disse assim, ó, observe aonde você investe mais tempo e mais dinheiro. Lá está o seu Deus. Então, se você investe mais tempo em outra coisa do que em leitura da Bíblia e oração, tem um ídolo aí. Se você não tem problema com investir dinheiro em várias outras coisas, mas tem problema em dizimar, em ofertar na obra de Deus, tem um ídolo aí. Quem sabe o seu Deus seja Mamon. Em nome de Jesus está repreendido isso aqui, amém? Está repreendido. Mas eu tenho que falar a verdade para você. Então, encarar Deus como o único Deus verdadeiro é a gente se relacionar com Ele dessa maneira. E não colocar nada no lugar dEle. Não dar a ninguém, nem a nenhuma coisa mais importância do que damos a Ele. Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Tem uma turma aí que acha que Deus, desculpa a expressão que eu vou usar, é paspalho. No sentido de que querem usar Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada para Deus fazer o que eles querem. É como se Deus fosse o servo e eles os senhores. Mas não, meu irmão, minha irmã. Eu preciso colocar a Deus acima dos meus interesses, acima do que eu quero receber, acima das bênçãos, acima das próprias promessas. Um teólogo falou assim, olha, o céu só é interessante porque Deus está lá. Amém? Se Deus não estivesse no céu, o céu não seria interessante. O negócio não é rua de ouro. O negócio não é porque não tem morte. O negócio não é porque não tem pobreza. O negócio não é porque não tem doença. A grande bênção é que Deus está lá e nós estaremos para sempre na presença dEle. Por isso o céu é maravilhoso. Porque Deus está lá. Então nada pode ser ou estar acima de Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus é o único Deus verdadeiro. Segundo aspecto que eu quero citar. O conhecimento de Deus, todo o seu conhecimento é verdadeiro. E aqui a gente tem que tomar cuidado para não confundir com a onisciência ou a presciência. Porque a onisciência é um outro atributo, é um atributo incomunicável, o fato de Deus conhecer todas as coisas, possuir todo o saber. Mas quando nós falamos do conhecimento de Deus, dentro da fidelidade, dentro da veracidade, nós estamos falando que todo julgamento que Deus faz, toda avaliação que Deus faz da realidade é perfeita. Eu vou aqui dizer para você, quando Deus fala que algo é pecado, é porque é pecado. Quando Deus fala que algo é bom, é porque é bom. Quando Deus fala que algo está errado, é porque está errado. Amém? As avaliações de Deus, as percepções de Deus da realidade, a avaliação, o julgamento é perfeito, é verdadeiro.
Então, Provérbios diz que há caminhos que parecem bons aos homens, mas no final conduzem à morte. Porque nós fazemos avaliações equivocadas. Nosso conhecimento pode ser equivocado. Nós podemos achar que algo é bom e não é bom. Nós podemos achar que um casamento é de Deus, que um namoro é de Deus e não é de Deus. Nós podemos achar que esse trabalho é bênção de Deus, que foi Deus que abriu a porta, e não é bem assim. Nós podemos achar que o nosso ministério está sendo bem exercido, mas Deus pode pensar diferente. Então, nós muitas vezes fazemos avaliações equivocadas, mas Deus nunca comete erro em relação a isso. O seu conhecimento das causas, das situações, das realidades, são conhecimentos perfeitos, de maneira que o ideal é o crente fazer de Deus o seu maior conselheiro. Se eu tenho um Deus que sabe o que é melhor, que consegue fazer o julgamento perfeito, a avaliação perfeita de tudo, eu preciso, bispo Samuel, perguntar a este Deus antes de tomar uma decisão qualquer. Eu preciso saber qual é a vontade dele. De repente você está achando que uma coisa é boa, pergunta para ele se é boa mesmo. Está escrito na Escritura, bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Deus tem pensamentos de paz para a igreja. Vou dizer algo para você aqui, o não de Deus, porque nem toda oração é respondida do jeito que você gostaria, e normalmente as pessoas não querem receber não na oração, mas o não de Deus é uma bênção para a sua vida também, sabia disso? O não de Deus é uma bênção, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, aleluia! Se você deixar até as dificuldades, até essas lutas, as tribulações, esse Deus vai usar para abençoar você. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Ama mesmo, de verdade? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí você pode falar assim para mim, pastor, coopera para o meu bem, como assim? Aí no 29 vai explicar. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem a imagem do unigênito de Deus. Deus vai usar todas as coisas com seu conhecimento perfeito para gerar o caráter de Cristo na sua vida. Está difícil aí a prova, está difícil a luta. Deus está forjando o caráter do Filho dele na sua vida. E está usando o seu conhecimento perfeito para fazer com que isso aconteça de uma maneira maravilhosa na sua vida. De maneira que você não precisa olhar para o processo. O processo muitas vezes é doloroso, mas você precisa vislumbrar pela fé o resultado. Você vai se parecer com Jesus. Aleluia! Aleluia! Então, você precisa saber o que esse Deus tem a dizer para você. Esse conhecimento perfeito dele, a gente precisa ter contato com ele. Lembra que Jesus falou de João 14 a 16? São 3 capítulos em que o Evangelho vai tratar sobre o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é outro consolador, outro ajudador, outro conselheiro, nos guiaria em toda a verdade. Aleluia! Então, você tem o Espírito Santo está na igreja para nos guiar em toda a verdade, para nos guiar no conhecimento perfeito de Deus. Então, você pode, meu irmão, fazer com que as suas decisões, que muitas vezes custam muito a nós, decisões equivocadas, que vão marcar a nossa vida negativamente, que vão marcar a história das nossas famílias, nós podemos evitar isso quando nós buscarmos saber qual é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quer? Primeira coisa, levanta a sua Bíblia aí. Bíblia. E aí, se você é bíblico, vai orar conforme a Bíblia, que Deus vai falar com você na oração também. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o único Deus verdadeiro e o seu conhecimento é perfeito. Em Jó 37, 16... está escrito que Deus é perfeito em conhecimento.
perfeito. Ele não erra nas avaliações que ele faz. E de maneira que hoje nós vivemos numa geração, a geração dos crentes, em que tudo é normal. Eu nunca vi a gente ter que lidar com tanta gente perguntando se pode fazer tatuagem. É a geração dos tatuados. Para alguns bebê, normal. Sexo antes do casamento, para alguns, normal. Uma pessoa às vezes até me disse que ela é a favor, crente, se diz crente, de sexo antes do casamento, porque tem que descobrir se a pessoa vai satisfazê-la, porque depois casa, não satisfaz, e aí? Estão defendendo isso. Então é uma geração de crentes que tem por aí, que acha que tudo é normal. Pecado deixou de ser pecado, que errado deixou de ser errado. Para alguns a Bíblia nem é a palavra de Deus mais, a Bíblia contém a palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem diz o que é pecado e determina o que é pecado é Deus. Se Deus falar que está errado, está errado. Se Deus falou que é reprovável, é reprovável. Se Deus falou que é bom, é bom. Se Deus falou vai, você vai. Se Deus falou fica, você fica. Se Deus falou abre mão, abre mão. Se Deus falou renuncia, renuncia, em nome de Jesus. Porque quem sabe, de fato, perfeitamente, é Deus. Só Deus sabe. Tem muita coisa que nós não entendemos de Samuel hoje, mas uma coisa nós podemos afirmar, mesmo sem entender: Deus sabe. Deus sabe tudo. E o conhecimento dele é muito maior do que o meu. E o meu conhecimento muitas vezes está contaminado pelo pecado, pela concupiscência, pela malícia. O de Deus não está contaminado. Ele sabe tudo. Amém? Terceira coisa. Além de Deus ser o único Deus verdadeiro, seu conhecimento ser verdadeiro e perfeito, todas as palavras de Deus são verdadeiras. E aqui entra muito a questão da fidelidade. Deus é fiel. Deuteronômio 32:4 diz que Ele é fidelidade. E quando você pega, por exemplo, alguns textos da Bíblia, Números 23:19, que vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Ele fala e não age? Ele promete e não cumpre? Tito 1:2 vai dizer que Deus não mente. Isso quer dizer o seguinte, que você pode confiar no que Deus diz. Um teólogo falou, porque não é que o que Deus diz, não é que Deus não vai mentir, Erickson falou. Deus não mentirá. Não é bem isso. É que Deus não pode mentir. Uma coisa é você falar assim, Deus não vai mentir. Não, Deus não pode mentir. Isso é contra a natureza dele. Então, quando Deus faz uma promessa, essa promessa vai se cumprir. Claro, e aí tem os termos da aliança. Mas se Deus falou algo, isso é verdadeiro. As palavras de Deus são confiáveis. Em Provérbios 35 diz que as palavras de Deus são puras. São palavras puras. São palavras fidedignas. De maneira que tudo que está escrito na Bíblia, em termos do que Deus fala da igreja, em termos do que Deus fala sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, eu quero dizer que muitas delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e as que não estão se cumprindo ainda vão se cumprir certamente, porque a palavra de Deus é verdadeira. João 17:17 diz que a palavra dele é a verdade. Amém? Então você pode confiar no que está escrito na palavra. É interessante, porque às vezes você chegou aqui na igreja frustrado, com gente que mentiu para você, pessoas que prometeram coisas para você e no final não cumpriram, seja por falta de caráter, seja por limitação, queria fazer, mas não deu conta de fazer, etc. E a gente tem muitas pessoas frustradas hoje, dentro da própria igreja, frustradas com membros, frustradas com liderança, que em algum momento elas perderam a confiança em alguém, ou elas se sentiram traídas. Dentro das nossas relações humanas acontece isso mesmo, irmão. Acontece porque a gente é falho.
Porque às vezes isso não é correto, mas é a realidade. Tem gente que não honra o compromisso, machuca a gente, falha com a gente, às vezes até dentro de casa, até o cônjuge. Mas eu quero te dizer que Deus não falha, Deus não erra, por isso ninguém pode ser frustrado em Deus, ninguém pode se decepcionar em Deus, a não ser que você crie o seu próprio Deus, você cria a sua própria caricatura de Deus. Aí é problema seu, mas o Deus da Bíblia, dentro do que a Bíblia diz, Ele não frustra ninguém, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele vela pela sua palavra, Ele zela pela sua palavra, Ele cumpre o que promete, de maneira que eu quero te dizer uma coisa, ainda que as circunstâncias digam não, ainda que você não entenda, ainda que a situação seja difícil, se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro. Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja? Vai, porque a palavra diz que vai, e a palavra dele é verdadeira. Ele vai voltar, ele vai voltar. Nós vamos para o céu? Vamos, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está perseverando? A palavra dele é verdadeira, nós vamos para o céu, se a gente perseverar. E a gente vive, principalmente nós que somos pentecostais, um perigo muito grande, desse negócio de sentimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e mais perverso do que qualquer outra coisa. Coração, que a gente entende biblicamente como sendo o centro do intelecto, da vontade, das emoções, é onde nós experimentamos os sentimentos. E os sentimentos são bons? São, fazem parte de nós. Emoções, sim. Só que nem sempre o meu sentimento está de acordo com a realidade espiritual. Estão entendendo? Então, por exemplo, o justo viverá pelo sentimento, o justo viverá pela fé. Então, vamos trabalhar da seguinte maneira. Você está aqui nesse culto e de repente você não sentiu nem um calafrio, nem um arrepio, pode acontecer, nem uma coisinha na espinha, nada, nem um choquinho. E aí o seu coração pode dizer para você aí, né? Deus não está aqui, Deus não está nessa igreja, Deus não está nesse culto, Deus não está comigo, porque eu não senti. Mas o justo viverá pela fé. Fé em Deus, um Deus fiel, e fé na palavra. E o que a palavra diz? Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Eu posso não ter sentido, mas eu creio e eu sei pela palavra que Ele está neste lugar. Mateus 28, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu posso não ter sentido nenhum calafrio, mas Ele está aqui porque Ele prometeu e Ele é fiel. Ele cumpre o que diz. Você pode, por exemplo, estar orando e... Estou falando de oração bíblica, hein? Oração bíblica. E mesmo fazendo oração bíblica, o seu coração pode dizer para você, Deus não está te ouvindo. Você está sozinho, sua oração não está passando do teto, etc e tal. Mas a Bíblia diz que o braço dele não está encolhido para que não possa salvar, nem os ouvidos tampados para que não possa ouvir. Se você está orando conforme a Bíblia, Ele está ouvindo sim. Aleluia! Ele está ouvindo a oração. Eu conheço pessoas que nasceram de novo, que se converteram, mas por causa desse negócio de sentimento, e ainda falta de uma maturidade espiritual, ainda carregam um sentimento de culpa. E ficam aceitando esse sentimento de culpa. Bom, você vai aceitar esse sentimento ou vai ficar com a palavra? 1 de João capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vai ficar com a palavra, meu irmão. Você vai ficar com a Bíblia. Então não importa o que eu sinto, não importa o que eu vejo, não importa o que está ao meu redor, é o que a palavra diz, é o que Ele diz, é a promessa que Ele fez, porque Ele não pode mentir, a palavra dEle é verdadeira, Ele é fiel, aleluia! Ele é fiel. Então, fica com a palavra de Deus para a sua vida. Fica com a palavra de Deus. Ele é fiel.
Então, além de ser o único Deus verdadeiro, além do seu conhecimento ser verdadeiro e perfeito, além de todas as suas palavras serem verdadeiras, eu estou por fora de horário, mas vou terminar nesse quarto ponto. Deus é o padrão definitivo da verdade. Então, hoje nós vivemos, o senhor já ministrou muito sobre isso. Isso sempre existiu, mas hoje está até mais claro. Relativismo. Existem muitas verdades e cada um tem a sua verdade e ela precisa ser respeitada. A sua pode ser diferente da minha, mas nós dois estamos certos e por aí vai. Então, várias verdades e às vezes isso chega na igreja. Por exemplo, o senhor tem algum crente aqui que diz eu acho? Não precisa revelar não, que eu não quero, mas eu sei que tem. Eu acho, eu penso, na minha concepção, e às vezes quer temar com a gente, às vezes quer temar com a Bíblia. Uma vez nós demos um encontro de casais, foi até o Bispo Samuel que deu lá em Porangatu. E nós mostramos na Bíblia, ele foi o preletor, que Deus odeia o divórcio. A gente falou da questão do divórcio, da questão do novo, na Bíblia. No final, o irmão, que era só o secretário tesoureiro da igreja, mas não fui eu que coloquei lá não, viu? Já estava lá, só para me defender. Eu não concordo não. Não concordo. Como assim? Não, mas não é bem assim não, que não sei o quê. Aí foi citar aquele argumento que conhece muitos pastores que são divorciados. Aí o senhor vai me desculpar, mas eu fiz uso da sua palavra. Você vai ficar com os pastores que divorciaram ou com a Bíblia? Eu propus para ele. Porque ele quis dizer que não, que isso é relativo, depende. Bom, não é questão de depende, não é questão de relativo, é questão da Bíblia. Toda a verdade emana de Deus. Deus é o parâmetro definitivo da verdade. Não é o que eu penso. Não é o que o outro acha. Não é o que o pregador pregou. Não é o que está no YouTube. Deus é que é a verdade. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que acontece, meu irmão, minha irmã? Esse negócio de dizer eu acho, eu penso, não que você não deva ter opinião, mas quando nós estamos falando de vida espiritual, quando nós estamos falando de princípio, o que você acha, o que você pensa, não tem valor nenhum. Porque a verdade absoluta é Deus. A verdade é a palavra. E nós temos que avaliar a nossa vida, fazer o autoexame no dia da ceia, olhar para a nossa conduta, ter a nossa vida cristã prática. Tudo isso partindo de Deus, partindo de quem Deus é, do que a palavra diz. Não importa, eu conheço crente que diz assim, mas meu pai me criou assim. Mas a minha mãe me criou assim. Se criou fora da Bíblia, está errado. Rejeita. Porque o seu pai não é o dono da verdade. Sua mãe não é a dona da verdade. A verdade é Deus. É Deus. A verdade é Deus. Então a gente tem que avaliar tudo. O que você ouve na escola? O professor de filosofia. Ei, ele não é o dono da verdade, não. A verdade é Deus. O parâmetro definitivo da verdade é Deus. Existe hoje também um pluralismo, em nome dessa liberdade de religião, liberdade religiosa, as várias religiões, ok? E aí, nesse pluralismo existem vários pontos de vista religiosos que todos eles estão certos. Não é questão de religião, é questão relacionada a Deus. Deus é o parâmetro definitivo da verdade. Não é religião A, B, C. Não é. Não é o que o fulano diz, o que o fundador da tal igreja diz. Vem de Deus a verdade. Então nós precisamos conhecer esse Deus. Eu louvo a Deus por um momento como esse. Porque o que está faltando nas igrejas, irmãos? Conhecimento sobre Deus. As pessoas não conhecem os atributos de Deus, por isso não sabem orar direito, não sabem adorar direito. É só olhar umas músicas que tem por aí, que aqui tem música boa, lá na minha igreja eu aprovo letra também, não deixo o negócio solto não, porque senão tem umas músicas por aí
que não entronizam Deus, que não falam de Deus realmente como a Bíblia diz que Ele é. Por quê? Porque falta conhecimento acerca dele, falta conhecimento da Bíblia. E as pessoas estão buscando em fontes equivocadas, mas você precisa buscar na fonte correta, que é o Senhor. Ô, meu irmão, tenha vida de oração, tenha vida de leitura da Bíblia. Vai para a igreja, busca a escola bíblica dominical. Essa igreja aqui tem escola bíblica dominical, aleluia, porque está em extinção. A minha tem lá, em janeiro, não tem férias, está funcionando. Está funcionando. Tem escola que eu tenho mais de 100 pessoas. Por quê? Porque nós não precisamos não devemos abrir mão da Bíblia, não devemos abrir mão do conhecimento de Deus, não devemos abrir mão de buscar na fonte, que é o Senhor, aleluia! Para terminar, eu concluo dizendo que se eu sirvo a um Deus fiel e verdadeiro, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser verdadeiro. Palavra verdade, aletheia, sem fingimento, sem falsidade. Vocês devem se lembrar que Jesus bateu demais nos fariseus em relação à hipocrisia, à falta de verdade. Não pode ter fingimento no nosso meio, diga aleluia. Não pode ter falsidade no nosso meio, diga aleluia. Não pode ter maledicência, diga aleluia. Não pode ter fingimento, sabe? Aquela pessoa que está cantando, mas não vive o que canta. Falta de verdade. Nós temos que ser autênticos, íntegros, verdadeiros, fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. O justo viverá pela fé. No grego aí, pistis significa fidelidade também. O justo viverá pela sua fidelidade. Quem é fiel aqui? Tem que ser fiel em tudo, meu irmão. Não é só fiel numa área, não. Tá? Tem que ser fiel no dízimo, tem que ser fiel na adoração, tem que ser fiel no congregar, tem que ser fiel à sujeição à liderança, tem que ser fiel no trabalho, tem que ser fiel no trânsito. Nada de atravessar o vermelho, hein, gente? Tem que ser fiel, porque nosso Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E vai subir uma igreja fiel, uma igreja sem mácula, uma igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus. Você pode dar graças a Deus? Você pode agradecer a Deus porque Ele é fiel. Olha só, para quem é fiel, servir a esse Deus fiel é maravilhoso. Mas para quem é infiel, está com problema. Está com problema. Esse texto mostra que quem é infiel não tem que se gabar, não. Tem que se preocupar e consertar a vida. Porque ele sempre será fiel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ser fiel então? Vamos? Vamos para o céu então? Vamos? Se ele não me convidar mais é porque a pregação foi ruim, eu estou sabendo. Mas eu tentei ser fiel aqui. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Fique em pé, deixa eu só fazer uma oração por você. E aí vou voltar a palavra para quem é de direito. Aleluia. Meu irmão, se ele é fiel, é verdadeiro, você pode confiar nele, sim ou não? O que o salmista diz? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Então, meu irmão, é o seguinte, confia, entrega, descansa nele. Abra mão da sua vida se necessário for para viver a vida dele, porque ele é fiel. Então coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela sua palavra. Nós queremos te louvar porque tu és fiel. Tu és verdadeiro, Pai. A tua palavra é verdadeira. Ó Deus amado, que nós possamos sair daqui convictos disso, Pai. Senhor, que nós possamos nos lançar nos seus braços. Que nós possamos abrir mão dos nossos planos para viver os seus. Que nós possamos, meu Pai, buscar mais de Ti. Que nós possamos, ó Deus, ajustar a nossa vida a Ti. Ajustar a nossa vida à palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda infidelidade saia do meio da igreja. Ó Deus amado, que toda falta de verdade saia do meio da igreja. E que aqui, meu Deus, haja só gente fiel. Que aqui, meu Deus, haja só gente verdadeira. Que aqui, meu Deus querido, o Senhor que é fiel, tenha liberdade para agir, tenha liberdade para operar, tenha liberdade para falar, tenha liberdade para transformar, ó Deus, porque o povo transformado vai para o céu, vai para a glória.
Ó Deus, em nome de Jesus, queremos experimentar dessa transformação. Queremos experimentar dessa limpeza. Queremos experimentar, meu Deus, da sua fidelidade. Da sua fidelidade. Ó Deus, Tu és fiel. Ó Senhor, Tu és fiel. Declara aí que Ele é fiel. Vai, Tu és fiel. Entroniza Ele. Oh, aleluia. Louva Ele, Tu és fiel. Tu és verdadeiro. Oh, recalabaxeire, anda lá. Ei! Ele é fiel, igreja. Ele é fiel. Você pode se entregar. Você pode confiar. Você pode se relacionar com Ele. Ele é fiel e verdadeiro. Tacaxerianda lá, recantoribalabaxerianda lá. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Não importa o que você tenha vivido de frustração, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é bom. Anda com Ele, ajusta a sua vida na vontade dEle, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, obrigado por tudo, uma honra estar aqui com vocês. Pode sentar no seu lugar. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cante comigo. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta,